Bom dia! Nesta edição iremos tratar de um assunto muito polêmico, cilindro hiperbólico. Eles são cilindros quadráticos cuja diretriz é uma hipérbole. Agora iremos falar com um especialista em demonstração de fórmulas de geometria analítica. O repórter Paulo. Bom dia, meu nome é Paulo Henrique Rocha e hoje vou determinar a equação do cilindro hiperbólico. Bom, a equação desse cilindro ela é igual à equação da hipérbole, onde temos x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. É importante lembrar do eixo simétrico, o qual é determinado pelo sinal da equação, não é mesmo, Paulo? Sim, Vitor, o sinal da função é determinante para o eixo simétrico e também para descobrir o a e o b da equação. Esta é a fórmula que usamos quando o centro está na origem. Porém, quando o centro não está na origem, a fórmula muda. Então, a origem será HK. Agora nós vamos relacionar a fórmula com o gráfico. Vamos esboçar o gráfico, levando em consideração que esse será o eixo Z, esse será o eixo X, e esse será o eixo Y. E com essa fórmula iremos deduzir que o Z vale zero, ou seja, o Z da diretriz irá valer zero. Então, a diretriz tem que ficar aqui, pois toda hipérbole terá uma diretriz e ela irá se refletir no eixo positivo e no eixo negativo. E para formar o formato desse cilindro, terá uma generatriz, que será a diretriz, porém agora nesse caso o Z não será zero, o Z será uma constante. Vamos escrever aqui que o Z é igual a K, ou seja, a altura determinará o quanto valerá K. Terá para esse lado e para esse lado. E é assim que nós vamos determinar o cilindro presente neste plano. Agora iremos tomar como exemplo uma equação que não está na origem. Está no vértice 3 e 2. Quando o centro não está na origem, ela é deslocada tanto para x quanto para y. O h é como se fosse o x, que seria 3, no exemplo, 1, 2, 3, e o k seria o 2, que irá deslocar 2 para y. 1, 2. Ou seja, o gráfico irá deslocar 2 para o lado e 3 para baixo. E também temos o caso do A e do B. O que seria o A e o B? O A seria a distância do centro até o início da parábola, no caso que seria a diretriz, e o B seria a altura dela. Então aqui eu tomei como exemplo que o A ao quadrado sendo 9 e B ao quadrado sendo 9. Especificando isso na forma, teremos como a ao quadrado igual a 9, então a igual a 3. Mesmo caso para b, que será 3 também. Nesse caso, mesmo não estando em escala real, nós tomaremos como o a valendo 3, que seria esta distância, e a altura, que seria o b, valendo 3 também. Agora eu, Lucas Reinert, vou resolver alguns exercícios do cilindro hiperbólico. Bom, na equação 2x ao quadrado menos 3y ao quadrado menos 6 igual a zero, vamos descobrir qual é a equação reduzida
do cilindro hiperbólico. Assim, faremos 2x ao quadrado menos 3y ao quadrado igual a 6. Assim, faremos, como esse aqui tem que ser a igualdade tem que ser igual a 1, dividiremos tudo por 6. Ou seja, 2x ao quadrado sobre 6 menos 3y ao quadrado sobre 6 igual a 6 sobre o 6. Resultando assim, 2x ao quadrado sobre 6 menos 3y ao quadrado sobre 6 igual a 1. Bom, nós precisamos tirar o 2 e o 3 de múltiplos das incógnitas. Assim, dividiremos tanto 6, tanto embaixo da fração quanto em cima. Ficando assim, x ao quadrado sobre 6 divididos por 2, menos y ao quadrado de 6 divididos por 3, igual a 1. Resultando assim, x ao quadrado sobre 3 e y ao quadrado sobre 2, igual a 1. Onde A será ao quadrado é igual a 3, ou seja, A igual a raiz de 3, igual a aproximadamente 1,7. E B ao quadrado igual a 2, sendo B raiz de 2, B aproximadamente 1,4. Agora, para representar o gráfico, temos os eixos x, y e z. Desse modo, vai passar no eixo x no A, que seria 1,7, em mais 1,7 e menos 1,7. E nos pontos B1 e B2, onde são 1,4 e menos 1,4. Assim, forma-se a estrutura do nosso cilindro hiperbólico, onde ela vai passar mais ou menos assim, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Assim, subiremos paralelo ao eixo Z, tanto de um lado quanto do outro, fazendo assim a construção do nosso cilindro hiperbólico. Agora no lado negativo. E fica mais ou menos assim o nosso gráfico. Sempre lembrando que a equação, como não possui nada menos o x e nada menos o y, ele se encontra na origem, ou seja, em centro 0, 0. Os cilindros hiperbólicos podem ser encontrados no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, como nas quadras de basquete, onde é demarcada a linha dos 3 pontos, em receptores de energia solar, que transformarão os raios solares em energia elétrica, em algumas construções. Vejam alguns exemplos.